Então, pessoal, vamos continuar aqui no nosso conteúdo de população, ok? A gente está na parte das teorias demográficas, né? Então, vamos lá. Teoria malthusiana. A teoria malthusiana ela foi criada por um economista inglês chamado Thomas Robert Malthus, no século XVIII. Então, tem todo um contexto aí de início da Revolução Industrial, né, que você vai encontrar nesse processo, tá certo? No seu livro Ensaio sobre o Princípio da População, no qual defendia a tese de que a fome e a pobreza no mundo seriam inevitáveis, pois, de acordo com sua interpretação, né, das coisas, a população crescia numa progressão geométrica e duplicaria a cada 25 anos, enquanto a produção alimentícia, né, a produção de alimentos, cresce numa progressão aritmética, ou seja, a população sempre vai ser maior do que o tanto de recursos disponível, o que naturalmente ia levar a um colapso da sociedade, na concepção dele, né? A pobreza era vista como algo inevitável, natural e não se podia fazer muita coisa para se livrar da pobreza, né? Quem nasceu pobre está destinado a ficar pobre. Quem nasceu rico, privilégio dele, né? Nasceu rico porque teve sorte, é basicamente isso. Dessa forma, qualquer política voltada para reduzir o problema da pobreza era visto como inútil e ineficaz, tá certo? Então, muitas pessoas acreditavam na ideia desse cara, do Thomas Robert Malthus, tá certo? Problemas como fome, doenças, moradias precárias eram atribuídos à fertilidade da população mais, mais pobre e não à falta de políticas públicas, né? Então, ele achava que o problema da pobreza extrema, da falta de uma condição social e econômica mais favorável para a população era o problema dos pobres, era porque os pobres procriavam muito, não tinha nada a ver com o tipo de governo, o tipo de política que estava sendo feito, né, no país, tá certo? E aí, pessoal, o Thomas Robert Malthus, né, ele ocultou o fato de que a maioria dos pobres da Inglaterra no século XVIII ao século XIX não haviam nascido nessas condições de extrema pobreza, mas devido à intensa migração e por conta da primeira Revolução Industrial, eles chegaram nessas condições. Como assim, professora? Veja bem, você tem um contexto antes da Revolução Industrial, onde boa parte da dinâmica social era no campo, eram atividades agrícolas. E por mais que essas pessoas que viviam no campo não fossem pessoas ricas, mas elas tinham moradia e elas tinham alimento, porque elas viviam da atividade do campo, né? E aí você tinha uma população majoritariamente camponesa e a população das cidades, né, eram populações bem reduzidas, tá certo? E geralmente moravam-se algumas pessoas que trabalhavam em atividades manufatureiras, intelectuais, enfim, boa parte mesmo da população estava no campo porque a produção era no campo. E aí, com o advento da Revolução Industrial e o êxodo rural que acontece dessa busca, né, da população camponesa por um enriquecimento, eles vão até as cidades e quando eles chegam nas cidades, eles encontram uma situação completamente insalubre, falta de estrutura para essa população, né, primeiramente, e aí você tem o aumento da pobreza e também de doenças. A urbanização ela começa nesse sentido muito caótico da primeira Revolução Industrial, né? E aí, pessoal, é importante lembrar que o Thomas Malthus, né, ele, ele criou essa teoria não por ser louco, né? Porque você pode pensar assim, pô, mas isso é loucura. O cara bota na cabeça que a culpa da pobreza é do pobre, não é da estrutura econômica vigente da época. Isso não era loucura, tá? Ele pensava assim porque existia um porquê dele pensar assim. O Thomas Albert Malthus, ele era uma pessoa que apoiava
a aristocracia agrária e com o advento da primeira revolução industrial, você vai ter o êxodo rural, que vai tirar muito dessa população camponesa do próprio campo. Ou seja, os aristocratas, os latifundiários, eles vão perder boa parte da sua mão de obra do campo. E aí, né, essa ideia do Thomas Robert, ela meio que também foi criada para incentivar o retorno das pessoas para a atividade do campo, né? Porém, o próprio retorno dessas pessoas, ele se torna problemático, porque como as cidades e a política começa a ser regida ali naquele contexto da Inglaterra por pessoas que estão dentro da própria revolução, por burgueses industriais, eles vão tentar segurar o máximo possível dessa população dentro das cidades, porque essa população é a população operária. E aí é aquela situação, eles não se importam com a precariedade da vida dessas pessoas, eles só querem manter a sua mão de obra ali, tá certo? E aí fica, né, uma guerra entre aristocratas agrários e aristocratas da produção agrícola e burgueses da produção industrial, né? Fica aquele embate entre esses dois grupos. E aí as ideologias vão sendo desenvolvidas e quem sofre é a população que fica nesse cabo de guerra, né, sendo puxada e acaba sendo prejudicada em vários sentidos, né? E a vida nas cidades, ela só vai começar a melhorar quando vão se desenvolvendo novas tecnologias, quando as pessoas começam a reivindicar pelos seus direitos, criando também os primeiros sindicatos, né? Exigindo melhores condições de trabalho, salários mais justos e horas de trabalho menos exaustivas, né? Porque nesse primeiro momento da Revolução Industrial, você vai ter uma carga horária muito pesada para os trabalhadores, você vai ter crianças e mulheres e velhos e todo mundo trabalhando no mesmo serviço e mesmo todos exercendo as mesmas atividades, os salários são diferenciados, né? Então a criança trabalha o mesmo tanto que um adulto, mas por ser criança ela ganha bem menos. Tá entendendo? Então, existia nessa questão da exploração muito forte nesse contexto da primeira revolução industrial. E esse boom populacional, ele acontece primeiramente porque as cidades não estão preparadas para receber essa população, né, que vai trabalhar nas indústrias. Não existia um projeto arquitetônico, um projeto urbanístico para isso, né? Até porque a urbanização, o conceito só vai surgir mesmo com a Revolução Industrial, tá certo? E aí, com o próprio conteúdo de história, vocês vão poder analisar essa situação social da população na Revolução Industrial e também quem tiver, né, acompanhado direitinho os conteúdos de Geografia das Indústrias do ano passado deve lembrar desse momento, né, histórico da Revolução, certo? Então é isso, a teoria malthusiana, ela basicamente diz que a população cresce numa PG, enquanto a alimentação que é produzida cresce numa PA. Então não vai ter comida suficiente para todo mundo, que vai colapsar as sociedades, né? Só que aí ele vai desconsiderar, por exemplo, que depois de alguns anos vão se desenvolver novas tecnologias do campo, né? Doenças vão sendo tratadas, vão sendo erradicadas, vão sendo criadas vacinas, novos projetos urbanísticos vão sendo criados para melhorar a condição de vida das pessoas dentro da cidade e também a própria Revolução Verde, que vai possibilitar uma expansão das fronteiras agrícolas e também um barateamento do produto, né? Então, ninguém mais deveria morrer de fome, se você for pegar esse pressuposto. Tá certo? E o mundo tá aí até hoje, né? Nenhum país colapsou. Então, a teoria malthusiana, ela não fazia sentido, certo? Nós temos a teoria neo-malthusiana, que foi criada no século XX, né? No século XX houve um crescimento demográfico muito grande, chamado de explosão demográfica, tá certo? Devido a esse crescimento acelerado da população, foi criado pelos países desenvolvidos a teoria neo-malthusiana, inspirada lá em Thomas Malthus. Só que essa teoria neo-malthusiana,
ela vai pegar o que é de mais ruim da teoria malthusiana. A teoria malthusiana diz que o problema da pobreza é dos pobres, né? Então, na teoria neomalthusiana, o problema da superpopulação e da pobreza é da África, da América Latina e da Ásia. Não são dos países ricos que exploraram por décadas e séculos esses continentes, exploraram suas riquezas, escravizaram seus povos. A culpa não é deles, tá? A culpa é exatamente desses continentes aí que são historicamente marcados por um processo de exploração e colonização. E aí, a teoria malthusiana, ela se baseia nisso, ignorando completamente a divisão internacional do trabalho que mantém os países pobres como exportadores de matéria-prima e os países ricos como exportadores de produtos industrializados e tecnológicos, né? Então, se você for parar para pensar, até mesmo na atualidade, nesse contexto de século XXI, a gente tem essa manutenção dessa mesma dinâmica econômica. O continente africano, o continente da América Latina é sul-americano e tudo mais, e o continente asiático, eles continuam sendo exportadores de matéria-prima e produtos industrializados de baixa qualidade, enquanto os países desenvolvidos seguem sendo os top da exportação, né? E isso, pessoal, é um clássico exemplo da manutenção desse sistema, né? E aí, pessoal, a teoria malthusiana, ela meio que se baseava nisso. A culpa da pobreza são deles, não é nossa, né? Nós não temos nada a ver com isso. Essa corrente malthusiana deu origem a várias políticas governamentais de controle à natalidade. E uma política muito conhecida é a política do filho único implementada na China comunista, né? A China, por ser um país extremamente populoso, vai ter a implementação dessa política do filho único, onde cada família tem que ter apenas um único filho. E aí, pessoal, isso é extremamente problemático, porque se a população não consegue se desenvolver, você vai ter um envelhecimento da população. Então, vai chegar um momento da história daquele país que a população vai ser mais de velhos do que de adultos economicamente ativos. E aí você pode ter uma crise previdenciária, você pode ter uma série de problemáticas em torno desse envelhecimento da população. E na China se tornou muito problemático também, porque como existe culturalmente uma preferência pelos filhos homens, pois são eles que cuidam dos seus pais na velhice, né? E com a política do filho único era muito rigorosa com as famílias que tinham mais do que um filho, quando as mães descobriam que estavam grávidas de meninas, elas abortavam, abandonavam essas meninas, né? E aí você vai ter um grande problema, um grande problema do próprio Estado, né? Você vai ter abandono de crianças e você vai ter uma série de infanticídios e abortos acontecendo, porque a população ela entra em desespero, né? Basicamente, porque você não pode ter mais do que um filho, tá certo? E aí, atualmente, a China, ela encara as consequências dessa política de controle de natalidade, porque a população envelheceu, apesar de ser ainda a maior população do mundo, a população majoritariamente masculina, o que dificulta a procriação, a fecundidade dentro desse país, e isso vai continuar prejudicando o desenvolvimento populacional, porque quanto mais crianças vão nascendo, mais mão de obra aquele país vai ter disponível para a produção dele, né? E se você vai ter uma redução importante desse número, e um aumento do envelhecimento da população, as pessoas, o número de velhos cada vez mais aumentando, você não vai conseguir manter um sistema previdenciário de um país assim. A arrecadação fica muito inferior ao gasto, né? E você vai ter uma série de crises econômicas. A gente pode até compreender a própria reforma da Previdência brasileira nesse contexto, né? O que é que está levando à necessidade de uma reforma? É porque a população brasileira envelheceu e você não tem arrecadação que consiga suprir essa necessidade? É porque existe tanto X de pessoas que recebem aposentos
muito além daquilo que seria necessário, e isso prejudica outras pessoas que necessitam receber também. Enfim, tem uma série de questionamentos que você pode levantar acerca desse assunto. Mas que a teoria neomalthusiana acabou contribuindo de forma negativa dentro da história de alguns países desse continente, contribuiu sim, tá certo? Porque foi a partir dela que surgiram políticas bem repressivas, né? Como no caso da China, onde cada família só poderia ter um único filho, né? E aí, devido à condição cultural, era preferível os filhos homens do que as filhas, do que as meninas, né? E isso gerou uma grande problemática de abandono de crianças, né? E até mesmo assassinato de crianças, porque muitas famílias não tinham condições de pagar as multas que o governo infligia, né, para as famílias que desobedeciam a essa ordem, tá certo? É interessante que vocês pesquisem mais sobre esse tema. Estou trazendo aqui super superficial, né? Muito superficial mesmo, essa discussão da política do filho único, porque ela não caracteriza assim a teoria neomalthusiana. A teoria neomalthusiana caracteriza o quê? Que a culpa dessa manutenção da pobreza e tudo mais é dos países que são historicamente prejudicados pela colonização e exploração vinda dos países desenvolvidos, tá certo? E aí nós temos a teoria reformista, que pode também ser chamada de teoria marxista, né? E muitas contestações são feitas do pensamento do Malthus, né? E também da própria corrente neomalthusiana, porque essas duas correntes, elas legitimam as ações perversas que o capitalismo emprega, né? Dentro da sociedade, dentro do nosso mundo, né? E aí, pessoal, a teoria malthusiana, ela sugere que a miséria e a disseminação de doenças, catástrofes e guerra ajudariam a conter o crescimento, né? Então, você, enquanto governante, você, enquanto político, não deveria fazer nada para evitar esse tipo de coisa, porque isso é uma coisa que ajudaria a controlar o crescimento populacional, uma tremenda loucura, né? Se você for parar para pensar. E na teoria reformista, que é baseada nas ideias de Karl Marx, você vai ter um outro olhar desse problema do crescimento populacional. Porque o problema da pobreza não é porque as pessoas se procriam muito e têm muitos filhos. O problema da pobreza está na distribuição desigual dos recursos. Né? Você tem por exemplo, vou usar o exemplo do nosso próprio país, o Brasil, um país que tem uma infinidade de riquezas, mas que historicamente foi explorado, né? Foi saqueado, foi retirado o máximo de riquezas que puderam ser retiradas, foi retirado do nosso país. Depois você tem, né, uma sociedade brasileira que é construída em cima de uma segregação racial, inclusive, uma segregação social, e aí você quer encarar tudo isso como sendo uma coisa normal, porque tinha que ser assim, né? É culpa deles que são subdesenvolvidos e tudo bem, né? Eles que se resolvam, nós não temos nada a ver com isso, pelo contrário, né? A pobreza, a miséria, a desigualdade existente dentro desses países é uma culpa histórica que vem também dos seus colonizadores, né? Existe uma responsabilidade aí dessas pessoas por trás dos problemas sociais existentes hoje nesses continentes que foram citados, tá certo? E aí, pessoal, o problema não tá em você ter filhos, tá? O problema não tá nas famílias serem numerosas, mas está na precariedade das políticas públicas e está também na falta de distribuição de renda, na falta de leis trabalhistas que assegurem melhorias de salários e melhorias de condições de trabalho, está em políticas sérias de preservação de doenças, né? Está em uma série de questões que estão mais no campo político mesmo, tá bom? Democratização do acesso à saúde, dos meios de produção, tá bom? E aí, quando você fala, né, em democratizar meios de produção, em socializar esses meios de produção, em você conseguir fazer uma distribuição igualitária de renda, você vai associar teorias marxistas ao mesmo tempo,
tá certo? Então, a teoria reformista, ela vai totalmente de contra a teoria malthusiana e malthusiana, tá certo? Eles vão fazer um contraponto bem interessante. Formação da população brasileira, vamos lá. Nossa composição étnica, né? Eu acho bem complexo trabalhar essa questão de composição étnica no Brasil, né? E eu mesmo não tenho muita propriedade para falar sobre esse assunto, tá certo, pessoal? Mas aí nós vamos discutindo, nós vamos conversando sobre isso, né? É interessante nós marcarmos uma live para conversarmos bem sobre isso. Mas assim, de acordo com o IBGE 2010, a população norte do nosso país 20% dela se considera branca, 4% preta, 70% parda e 2% se considera indígena ou asiática. Na região Nordeste, 28% se considera branca, 8% se considera preta, 62% se considera parda. No Sudeste, 56% da população se considera branca, 7% se considera preta, 34% parda e 9% se considera indígena, 0,9% quer dizer se considera indígena ou asiática. No Sul do Brasil, 78% se considera branca, 3% negra, preta, 17% se considera pardo. Centro-Oeste, 41% se considera branca, 6% se considera preto, 50% se considera pardo. E aí, dentro de um panorama geral do Brasil, a gente vai ver que 47% da população brasileira se considera branca. 47,7% da população em 2010 se considerava branca. E aqui nós precisamos fazer uma reflexão acerca de identidade, tá, pessoal? Porque nós somos um país que possui uma miscigenação muito intensa, não só de populações europeias com populações africanas e populações indígenas, mas também de populações asiáticas, não só vindas do Japão, dessas regiões mais ao norte da Ásia, mas também compreendendo aquelas regiões árabes da própria Ásia, né? Como a gente pode ver ali o Líbano, naquelas regiões do norte da África, tá certo? Então, assim, existe uma miscigenação muito grande mesmo no nosso país. E a população, em 2010, quer dizer, há 10 anos atrás, a população se compreender como, na sua maioria, sendo branca, é problemático. Porque nós sabemos que, na realidade, não é assim que a banda toca, né? Nós podemos perceber que existe uma maior quantidade de pessoas que não tem a cor branca, né? E o que é que leva as pessoas não se aceitarem com a cor que elas possuem? É uma série de fatores históricos aí que eu acredito que a sociologia faça uma discussão muito melhor acerca desse tema, né? Mas, como eu falei para vocês, é um assunto que é interessante a gente debater. Não só eu aqui e jogar coisas para vocês, mas a gente debater realmente sobre esse assunto. Existe uma questão voltada ao preconceito, ao próprio racismo. Nós temos o que pode levar essa população a se considerar tão branca, né? Além do racismo. Temos que pensar, temos que discutir, tá certo? Falta de identidade, falta de pertencimento cultural. Então, uma série de fatores, tá certo, pessoal? E aí nós vamos ver que a região sul é a região do nosso país que vai se entender mais como sendo branco. E aí você pode fazer um resgate histórico de que a região sul do Brasil teve um foco maior na imigração italiana, alemã, que veio para o nosso país com aquela proposta de substituir a mão de obra escrava na produção do café, tá certo? E como alguns pesquisadores dizem, né, uma tentativa também de branqueamento da população brasileira, já que você vai ter ali, né, a libertação dos escravos e uma população bem miscigenada, bem escura dentro do país, né? Então, trazer esses imigrantes europeus para trabalhar seria uma forma de embranquecimento da população, né?
é uma coisa também que podemos pensar, podemos discutir, tá certo? E aí, pessoal, existe também uma discussão muito intensa acerca do próprio conceito de raça, né? O que é você ter uma raça, o que é você ter uma cor? São coisas que eu confesso para vocês, eu não tenho muita propriedade nesses assuntos, por isso que eu acho interessante nós discutirmos, ok? Mas aqui vocês estão vendo aqui de forma geral o que é que o censo de 2010 traz sobre como o povo brasileiro se identifica. E aí aqui eu quero mostrar para vocês um pouco sobre nossas principais populações que geraram o que nós somos hoje, que é o povo brasileiro. Inicialmente, nós temos nossos povos originais, que são os indígenas, que sempre estiveram aqui e que sofreram todo esse processo de dominação, colonização e escravização pelos portugueses e demais europeus, né, que são os povos indígenas. Os povos indígenas, né, eles viviam em torno de 3 milhões de nativos e a maioria foi dizimada pelos colonizadores. Mas é interessante lembrar que esse processo, né, de matança dos indígenas, ele não acontece exatamente pela força do homem branco, pela arma de fogo ou algo assim do tipo, mas por doenças, né? Então, a grande quantidade de morte de indígenas dentro do Brasil, logo no começo da colonização, não foi exatamente por caçar os indígenas, não foi muito bem nesse contexto, mas foi pelas doenças, né? Porque os nossos povos aqui, eles não tinham imunidade para as doenças que foram desenvolvidas na Europa. Como o caso, por exemplo, da rubéola. A rubéola matou vários indígenas dentro do Brasil, né? E aí os portugueses, eles presenteavam os indígenas com roupas infectadas de pessoas doentes de rubéola. E isso fazia com que vários indígenas acabassem morrendo, tá bom? Então, você já vai ter aí uma dizimação de indígenas a partir de doenças trazidas pelos europeus, né? Há quem diga que as únicas doenças que acometiam os indígenas aqui no Brasil antes da chegada dos colonizadores eram os desmaios recorrentes ao calor, né? E desmaios, algumas febres, algumas doenças próprias aqui do território, né? Mas nada muito grave, nada muito prejudicial, digamos assim, né? Mas as demais doenças que nós temos, que são bem populares hoje, foram desenvolvidas lá no Velho Continente, né? Não foram desenvolvidas aqui, tá certo? Diante dessa variedade, né, de grupos indígenas, foram classificados segundo a língua distintas, né? Nós temos os Tupi, os Macro-G, os Aruac e os Caribe. Só que é importante lembrar, né, que dentro desses grupos que são classificados pelo seu dialeto, existem vários subgrupos, tá bom? E são muitos, né? Muitos que, inclusive, nós nunca nem saberemos quem foram por terem sido mortos, dizimados logo no começo da colonização. Então, nós temos aqui os tupis, que ocupavam a boa parte do litoral brasileiro, eram conhecidos por serem populações fixas, né? Indígenas da língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, então várias tribos, tá bom? Estes foram os primeiros índios a terem contato com o homem branco, por estarem na costa brasileira. Os Macro-G raramente eram encontrados no litoral, com exceção de algumas tribos na Serra do Mar, eles eram encontrados principalmente no Planalto Central brasileiro. Nesse contexto, destacavam-se as tribos ou grupos Timbara, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, tá certo? Botucotu. Esses grupos indígenas viviam nas proximidades das nascentes dos córregos e rios, viviam basicamente da coleta de frutas e da caça. Esses grupos só vieram a ter contato com o homem branco no século XVII, então eles conseguiram ainda se preservar durante um tempo dos colonizadores, tá certo? Os caribes, né, grupos indígenas que habitavam a região que hoje compreende os estados do Amapá, Roraima, chamados também de Baixo Amazonas.
As principais tribos são os Atoari e Vaimiri. Esses eram muito agressivos e antropofágicos, ou seja, eles praticavam canibalismo, tá, pessoal? Mas aí é importante, mais uma vez, vocês entenderem o contexto histórico da prática do antropofagismo. Eles não faziam isso porque eles eram psicopatas, né, digamos assim. O antropofagismo, dentro da cultura, né, de alguns grupos indígenas, eles ocorriam quando um grande guerreiro de uma tribo inimiga era capturado e comer a carne desse grande guerreiro era uma forma de obter as forças, né? Obter todo o poder que aquele grande guerreiro tinha, o conhecimento, a força dele. E aí existiam essas práticas, né? E, inclusive, esses guerreiros, né? Eles entendiam que quando eles eram capturados, isso iria ocorrer com eles, né? Era uma forma de da tribo inimiga adquirir a força e o conhecimento da tribo inimiga, tá certo? Então tem todo um contexto cultural por trás da prática do antropofagismo em algumas tribos indígenas. Vamos lá. O contato dessas tribos que praticavam canibalismo com os homens brancos fez com que a prática fosse acabando, né? Porque você vai ter a catequização, e esse processo de catequização, as populações indígenas, elas começam uma parte dos indígenas que são os indígenas mais mansos, né? Eles começam a se converter e a mudar a sua forma de pensar sobre essa prática, tá certo? A população aruaque, as suas principais tribos eram Aruã, Paraci, Cunibó, Guaná e Terena. Estavam situados em algumas regiões do Amazonas e na ilha do Marajó. A principal atividade era o artesanato e a cerâmica, tá certo? E aí, pessoal, aqui, como eu falei para vocês, está dividido por dialetos, né? Os principais dialetos falados, mas os grupos indígenas eram inúmeros, vários, né? Nesse mapa aqui a gente pode ver, né, cada estado, quais são as principais tribos, né? A região do Amazonas é onde mais você vai ter a diversidade de tribos, tá certo? Vamos ver aqui o Ceará. Ceará, nós temos aqui duas tribos maiores, né, que são os Pitaguari e os Tapeba, mas não existem só eles, é importante lembrar, né? E é isso, pessoal. Depois vocês vão dar uma olhada bem direitinho nesses dois mapinhas aqui, tá bom? Aqui no estado do Ceará, nós temos 14 povos indígenas. Aqui no mapa geral você está vendo dois povos principais, né? Mas nós temos 14 povos indígenas, tá bom? E aí cada município que tem aqui mostrado no mapa tem uma população indígena registrada. Vamos ver aqui, né? No município de Aquiraz, nós temos a população que é a Genipapo Canidé, tá certo? Em Maracanaú, nós temos os Pitaguaris. Em Pacatuba, nós temos os Canidés, tá certo? Então, podem observar aí que, apesar de no mapa nacional estar mostrando só duas grandes tribos, né, que são os Pitaguaris e os Tapebas, nós temos 14 povos registrados no nosso estado, tá bom? Então, isso aqui é o que nós temos de resquício das tribos indígenas hoje, né? Deviam ser números muito maiores antes da colonização portuguesa. Os povos europeus, nós já estudamos muito sobre a Europa, nós sabemos muito sobre a história da Europa, né? Então, não vou me ater muito a falar aqui de povos europeus com vocês, tá bom? Os portugueses foram os primeiros, teoricamente, né, em teoria, a chegarem no Brasil. E aí nós temos o Tratado de Tordesilhas, que é a divisão que que Portugal e Espanha vão fazer desses territórios que são chamados de Novo Mundo. Aqui no território brasileiro, que é a colônia de Portugal inicialmente, nós vamos ter ocupação de franceses, alemães, italianos, holandeses, né? Os holandeses que causaram grande barulho aqui dentro do território brasileiro quando ocuparam a região do Pernambuco e tentaram fazer um processo de
de emancipação, enfim, foi muita loucura também, né? E até hoje os holandeses deixaram uma grande riqueza histórica, arquitetônica, cultural dentro do nosso país também. Italianos e alemães que vieram principalmente na época do fim da escravidão para trabalhar como mão de obra na produção do café, e os franceses que ainda é naquele contexto da própria colonização, né, do início da colonização, tá certo? Cada um desses povos contribuíram para o enriquecimento da cultura brasileira. É óbvio, né? Se não fosse a chegada desses povos, nós não teríamos uma cultura tão diversa. Isso é muito importante frisar também. E os povos africanos, é muito difícil você trabalhar sobre as origens dos povos africanos que chegaram aqui no nosso país, né? Porque a configuração atual dos territórios não é a mesma de quando a África foi invadida, né, pelos povos europeus, tá certo? E aí, eita, aqui, o meu computador tá descarregando. Eu vou dar uma pausa aqui, pegar logo o carregador, vocês aguardem um pouquinho. Então, vamos voltar aqui. Bom, pessoal, como eu havia dito, né, é muito complicado, mas existem sim muitos estudos sobre é, esses povos, tá bom? Que foram trazidos aqui para o Brasil, né? De quais regiões eles saíram, quais eram os seus grupos étnicos, existe sim, tá bom? E nós vamos ver aqui de forma bem geral, mas nós vamos ver que tem algumas informações bem interessantes. Os povos africanos que habitaram o Brasil desde o período da colonização até o fim do tráfico negreiro e da escravidão são geralmente de origem de quais regiões? Das regiões que hoje nós compreendemos como Sudão, Congo e Angola. Isso não quer dizer que eles vinham só nessas regiões, tá certo? E aí, pessoal, geralmente a população que vinha do Sudão, eles tinham como região o islamismo, tá certo? E as pessoas que vinham do Congo e da Angola tinham uma religião mais voltada para o que hoje nós compreendemos como candomblé, que é praticado no Brasil. São bem parecidos, tá certo? Os negros eram trazidos para trabalhar nas culturas de açúcar, algodão, café, né, todos esses ciclos que tiveram aqui no Brasil. O tráfico negreiro era uma atividade extremamente lucrativa nesse período e o Brasil é responsável por 40% de toda a população africana traficada até as Américas. Tá certo? Então, assim, vejam bem, de todas as pessoas que foram traficadas da África, que foram trazidas à força, 40% vieram para o Brasil, tá bom? Isso aí para as colônias americanas. Comparado às colônias americanas, né, o Brasil foi a que recebeu mais. Mesmo com a libertação dos escravos, os negros descendentes de africanos sofreram diversos preconceitos e problemas no que diz respeito à ascensão social, fazendo assim com que o Brasil tenha uma dívida histórica com esse povo que eu acho que nunca vai ser reparada, porque nós, mais um assunto para discutirmos, né? Toda política pública que vem para tentar reparar esse prejuízo social, né, que nós deixamos dentro da população preta do Brasil, toda vida que é pensada em algo assim, vem sempre em contrapartida, uma forma egoísta de tratar esse assunto, né, de tentar refutar e dizer que não são coisas importantes. E aqui nós podemos falar sobre a política de cotas, né? Nós podemos falar sobre uma série de coisas, tá certo? Que muitas pessoas negam, né? Tentando dizer que todos têm a mesma oportunidade de atingir uma vaga em uma universidade ou algo assim do tipo, sendo que nós sabemos que na prática isso não acontece, né? Nós não, na prática, essa proposta
Eu sempre esqueço esse nome, meu Deus do céu. Mas essa proposta de que cada um pelos seus próprios meritocracia, né? Essa é a palavra. A meritocracia ela é muito problemática quando você tenta implementar ela numa sociedade extremamente desigual, como é o Brasil, tá certo? Então, vejamos, né? Pensemos bem quando nós formos contra certas políticas de reparação social, tá bom? E aí, pessoal, nós podemos ver que as informações acerca da própria população africana que chegou aqui no Brasil são informações bem precárias, né? Pelo menos as que são trabalhadas dentro do próprio ensino médio, tá bom? Acho que o slide deu uma parada aqui. Pronto, voltou. Então, aqui, né, nós temos um mapa que vai mostrar como é que acontece esse tráfico, tá bom? E aí nós temos uma divisão que é feita, né, em bantus e sudaneses. Pessoal, todo esse território que hoje que está classificado aqui como bantus e sudaneses, né, compreende uma diversidade de povos aí que não se pode classificar só como dois únicos grupos, tá certo? E aí nós vemos, né, que boa parte dessa população que é traficada vem mesmo para a colônia brasileira, né? Uma outra parte vai para as demais colônias da América. Bom, pessoal, eu vou dar uma paradinha aqui. Vou deixar para vocês alguns vídeos que contam de forma mais lúdica sobre esses três grandes povos que formam a população brasileira, que são os povos europeus, africanos e indígenas, tá bom? Vamos tentar discutir mais sobre esse assunto na próxima live, que vai ser sobre aspectos da população brasileira, tá bom? Nós vamos trabalhar de forma mais consolidada esse assunto. E aí, nós vamos poder discutir um pouco mais sobre política de cotas, né? Nós vamos poder falar um pouco mais sobre a identidade do povo brasileiro, tá bom? É muito importante que vocês também pesquisem para vocês também socializarem o conhecimento, tá certo? A gente vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, já sabem, deixem recado no grupo, no próprio Google Classroom ou nos comentários do vídeo lá no YouTube e no canal, porque vai ficar disponível lá também, ok? Então é isso. Tchau, tchau.